Então, no capítulo 15, verso 23, aí ele coloca: trazei o novilho cevado. Trazei o novilho cevado. Quando ele foi embora, o filho desprezou várias coisas. O filho desprezou várias coisas. O que o filho desprezou? Primeiro, veja aí. O filho desprezou e deixou para trás a estola. Olha a estola ligada ao sacerdócio. Ele tinha uma estola. E onde está escrito isso? No verso 15, capítulo 15, verso 22. Ele deixou a estola. Ele deixou a estola. Ele deixou a estola sacerdotal. Ele deixou. Essa estola sacerdotal que foi deixada, representa o desprezo dele à missão que ele tinha. O pai tinha 2 filhos. Baseado nos animais, lendo o texto da oferta pelo pecado, lá no livro de Levítico, nós vemos então como o Senhor Jesus, de uma forma extraordinária, está falando do reino e do sacerdócio. Então, nesse princípio que nós estamos estabelecendo para a construção dessa palavra para vocês, eu queria mostrar esses detalhes que estão por trás dessas parábolas que estão escritas no capítulo 15, porque no verso 1 ele fala das 100 ovelhas que estão no aprisco. Das 100 ovelhas que estão no aprisco. Mas não esqueça que as ovelhas estão no aprisco. Elas não estão no curral. O que é o aprisco? O aprisco é o lugar onde os pastores se encontram quando eles estão pastoreando suas ovelhas no deserto. Então um sabe que o outro está ali, o João está ali, o José está ali. Vamos reunir aqui. E ali eles passam a noite. O aprisco era para passar as tempestades, as aflições do deserto, as dificuldades do deserto. E o aprisco não se instituía para sempre. Ele era estabelecido que é por questões de dias. O aprisco. Por isso que quando você vê o pastor que vai à busca daquela ovelha, da 100ª ovelha, que está triste com a 99, que não sente necessidade de arrependimento, todo mundo prega errado essa mensagem das 100 ovelhas. Todo mundo. Eu nunca vi ninguém pregar corretamente. Pode ter pregado, mas nunca vi. Né? Veja bem as minhas palavras. E aí o texto diz assim, no verso 7. Digo-vos que assim haverá regozijo no céu por um pecador que se arrepende. Muito mais que 99 justos que não sentem necessidade de arrependimento. Essa é a versão de Nelson. Essa é a versão de Nelson. Eu sempre coloco aqui, É importante você ter uma boa versão. Né? Olha só a diferença. Faça a diferença com a sua Bíblia, você vê. Pode buscar. Busca qualquer uma se quiser. Olha só o texto. 99 pessoas na congregação. Nenhuma das 99 sente necessidade de arrependimento. A 100ª sentiu. Se olha para as 99 e vê. Instituir o pecado, institucionalizar o pecado na vida delas. Elas estão na casa de Deus, mas elas não sentem. O pastor prega a palavra, traz a palavra, mas eles não vão se reconciliar. Eles não se reconciliam. Eles não sentem necessidade de arrependimento. Então o que Jesus estava falando? Estava falando que o filho pródigo que ficou em casa era igual a 99. Vou ter que escrever isso aqui. Já falei que o cabrito mostrava que aquele filho nasceu para ser um príncipe e o outro nasceu para ser sacerdote. Dentro de casa ele tinha um príncipe e ele tinha um sacerdote. Por isso eu apaguei agora aqui. O outro ponto que eu quero mostrar aqui são no aprisco, no deserto. Eles se encontram no deserto. Então ali vem uma ovelha, 30 ovelhas, né? Mais 30 ovelhas, e outro com mais 29 ovelhas. Então vai formar 100 ovelhas que estarão no aprisco. Então eles juntam um camarada para fazer papel de porteiro
E os outros vão descansar ali, vão descansar, enquanto todas as ovelhas estão no aprisco. O aprisco é temporário. Temporário. O verdadeiro pastor, meus irmãos, ele não tem medo. Vou colocar mais perto aqui para vocês, está vendo aí? Ó? O aprisco é temporário. Então o verdadeiro pastor não tem medo de juntar suas ovelhas nos eventos evangélicos, nos eventos cristãos. Ele não tem. Ele só terá medo se as ovelhas não ouvem a sua voz, não conhecem que ele é seu pastor. Quando a ovelha realmente tem pastor, o pastor fica tranquilo, porque ele sabe que aquela ovelha, no aprisco, ela não vai ter medo, ela não vai ter medo. Ela sabe ali, isso é importante. Então, qual a diferença entre o aprisco, pastora Lucila, né? Todos que estão conosco, muito obrigado pelo carinho. Aleluia, muito obrigado. Então, voltando à palavra, no aprisco ele não tem necessidade ali de estar com medo que as suas ovelhas. Por isso que o pastor levanta de manhã e ele fala, as 29 ovelhas o seguem, as 30 ovelhas o seguem, ou a única ovelha, como Urias, né? A única ovelha, como Davi, suas poucas ovelhas. Aí você vê que aquele pastor encontra a ovelha, e para onde é que ele volta? Ele volta para o curral, ele volta para casa. Aí alguns que não sabem, você abandonou esse 99 no deserto. Não, é que aquelas ovelhas não eram dele. Aquelas ovelhas eram de outros pastores. Dulcineia França, muito obrigado pela sua saudação. Então, que poucas pessoas entendem, Tânia Mara, né? Que poucas pessoas entendem, Flávio, né? Que poucas pessoas entendem, pastor Pedro, Aminadab, né? É que o aprisco é temporário, então ele não pode mais voltar para o aprisco, porque o aprisco foi desfeito. No outro dia eles foram embora, cada um foi embora para o seu lugar. Então aquele pastor foi em busca da sua única ovelha. Ele só tinha uma ovelha. Ele estava pastoreando exclusivamente aquela ovelha. E aquela ovelha disse, eu não vou ficar aqui nesse aprisco. E até o pastor foi embora do aprisco, né? Até o pastor, Anete, foi embora daquele aprisco. Será que o pastor era desviado? Não, ele foi buscar aquela ovelha. Quem sente necessidade de arrependimento. Então tem muita gente desviado, que nós chamamos de desviado, e quem é desviado é o que ficou na congregação. Vou repetir de novo. Tem muita gente que chama desviado para aquele que saiu, aquela ovelha saiu em busca de alguém que, como ela, tinha necessidade de arrependimento. Por isso que o pastor foi em busca dela. E tem muita gente, obrigado, Tony, pelo Dia dos Pais, também feliz, você é um grande pai só de mulheres tremendas, maravilhosas, pessoas admiráveis, junto à sua esposa Bia. Então, voltando ao raciocínio aqui, né? Aí então ele mostra que as 99 eram iguais a um filho. Por quê? Porque aquele filho era igual às 99 ovelhas, que não sentiu necessidade de arrependimento. Depois ele coloca aí que é o que hoje mais tem, né? Não sentir necessidade, Fábio dos Santos, não sentir necessidade de arrependimento. Ô cristão, coloca 10 aí, meu irmão. Coloca 10, coloca mais 10 aí vai dar 100, meu. Muito bem. As pessoas que não sentem necessidade de arrependimento, dentro de um projeto extraordinário que ele coloca nessa parábola maravilhosa que nós temos aqui, é um princípio maravilhoso. Ele diz, 1% se perdeu de 100, 1% se perdeu. E depois nós temos ele falando de 10 dracmas. Aí, vamos lá.